o que a gente precisa para fazer um filme? Vamos fazer um filme? Interessante, porque quando eu chamei o Clayton para fazer essa empreitada... Clayton não, agora é Bruno. O Bruno, é verdade, agora é Bruno. Ele virou Bruno. Ele me veio com a ideia a partir de um curta-metragem que eu gravei com alguns amigos. Produziu uma coisa no final de semana, que ele foi passar um final de semana numa chácara com amigos, aí ele trouxe um filme já montadinho e foi bem interessante, uma pegada interessante, nós gostamos muito, né? Para quem ele mostrou. E que eu acabei exercitando a coisa da direção, do roteirista. E a partir disso me veio uma ideia, uma pulguinha atrás das orelhas. Como nós participávamos de um grupo juntos, eu, Marco Faustino, ele me propôs, né, veio com a ideia de por que não fazermos um filme. O que nós precisamos para fazer um filme? Eu gostaria muito de fazer um filme. O que a gente precisa? Aí ele elencou algumas coisas. E eu, na minha ingenuidade, né, bom, ó, câmera a gente tem, ator a gente tem, dá para fazer um filme. Vamos gravar um filme, por que não? Temos 10 mil reais. Eu falei, vamos fazer. Paralelo a isso, naquela mesma época, ele tinha começado a escrever um conto que ele estava roteirizando, já pensando em alguma coisa já cinematográfica, que se passava num manicômio. O lugar estava em ruínas, com assoalho queimado, parede queimada, roupa largada em tudo quanto é lugar, cheiro de gente, sabe, que devia ter passado ali no mínimo uns 5 anos antes, mas que ainda estava lá impregnado. Estava impregnado nas paredes ainda. Cruel. Ele gostou do tema, que era loucura, e decidiu escrever algo que complementasse isso. Então aí eu falei para ele, olha, isso aqui seria o nosso manicômio, seria esse lugar que aqui os nossos personagens e o nosso médico, seria o médico-chefe do manicômio, estaria. Imagina esse lugar. Foi quase um desafio que nós nos colocamos. Acabei escrevendo também. E o que mais me instigou nisso que o Marco escreveu é que a história do doutor dele tratava exatamente daquilo que eu queria dizer, de quem de fato é o louco mesmo. Não sabíamos escrever para cinema. Só que a gente precisava pagar para ver, né? Aquilo estava em formato de conto, decidimos adaptar. A gente pegou uma coisa que eu comecei a escrever, terminamos com outra que você escreveu e depois a gente juntou tudo e fez uma maçaroca. Juntamos e continuamos a escrever na maçaroca, ou seja, esse é o roteiro. A partir daí vieram os contatos. Tá, a gente vai gravar, mas vai gravar isso onde, quando, com quem, como? A gente contou não apenas com a sorte, mas a boa vontade, a amizade e a paciência de muitas pessoas. Então eu decidi chamar o Vinícius Tardelli para ajudar a gente nessa empreitada. Nessa época, o Vinícius Tardelli, de Americana, tinha mais ou menos acabado de gravar um curta com o pessoal da cidade. E a gente achou interessante que ele tinha experiência, ele estava em contato conosco na época, e nós o convidamos também. Poxa, Vinícius, venha, a gente está com a ideia de gravar um filme. O que você acha? A ideia de gravar num local afastado era muito mais bacana do que fazer isso na Grande São Paulo. Através da ajuda dele, a gente conseguiu o apoio da Prefeitura de Americana e conseguimos a concessão da locação lá. Humilda. Locação fantástica. Locação. É uma casa em cima de uma colina com um rio passando atrás, perfeito, era o que a gente precisava para o filme. Quando a gente foi conhecer a casa, a gente achou aquilo imenso, que ela tinha porões. Ela tinha quartos. Foi um apoio muito importante para a gente na realização desse projeto. Ou seja, no final, do meio para o filme em diante, nós já estávamos achando que a casa era pequena. Muita gente do teatro lá de Americana, inclusive, atores de grupos, parceiros lá. Fábrica das Artes e o Macamã. Nós aproveitamos os nossos amigos do grupo aqui, do Trilhas da Arte, Juliana Caligares, Antônio Ginco. Quase 3 meses de gravação. Não, mais 3 meses e meio. Ninguém ganhou nada, a gente não tinha condição de pagar ninguém, com o trabalho de atores que todos mereceram, mas não foi possível. Com pessoas que a gente gostava, curtia e queria estar junto. Então, assim, a gente fez amizades lá em Americana. Muita gente legal, muita gente a quem a gente tem que agradecer muito. Agora, ganhamos sim. Em relação ao projeto, a gente teve um total apoio do pessoal, eles se interessaram muito. Tinha dias que iam até 25 pessoas, chegaram até 30 pessoas. Todos foram extremamente profissionais, estiveram lá, deram o seu melhor. O sonho do Marco é atuar num filme para cinema, sim, ele não sabe quando vai fazer isso. Claro. Então o Marco financiou um filme que ele pudesse atuar
E de certa forma ele bancou o meu sonho, que era de fazer, de produzir, de dirigir, de amadurecer essa ideia do que era o cinema e o quanto isso representava para mim, sabe? A ideia foi, de fato, fazer um filme de guerrilha, um filme família, que contasse uma história bacana e que pudesse aproveitar todo mundo que tinha junto com a gente. Obrigado pela contrapartida, claro, também, claro. de eu ter podido atuar, né? Foi isso que a gente quis fazer. Mas assim, já logo no início começou a ficar claro para mim a diferença, né, do teatro e da interpretação cinematográfica. A fotografia foi feita pelo Rodrigo Tavares. Ele topou. Um rapaz que esteve desde o início do projeto conosco. Que câmera a gente compra, Rodrigo? Compramos uma XL1. O Rodrigo, ó, tem uma XL1 que vem com alguns equipamentos, alguns acessórios que está custando tanto, e tem lá a T2i. O que você prefere? O meu sonho é filmar com a XL1. Eu sempre quis filmar com uma XL1. Vamos comprar essa câmera. Linda, mas completamente ultrapassada. Enfim, não reduzem a grandeza do resultado que a gente conseguiu obter com essa junção de forças, com o ímpeto e a vontade que nós tivemos, né? E de fato, se não tivéssemos comprado essa câmera, o filme não aconteceria, porque ela serviu bem para aquilo que a gente precisava. Mas não era o equipamento ideal. Claro. Foi um processo longo, árduo, trabalhoso. Intenso, porque no final de semana nós gravávamos em Americana. E durante a semana nós gravávamos em São Paulo, em locações aqui. Foi uma loucura, uma loucura. Um longa, 4 meses gravando, 2 cidades diferentes, administrar tudo aquilo, um monte de gente, muitos atores, mais de 100 pessoas na ficha técnica, sendo que a equipe toda eram apenas 4 pessoas. Então era eu, Marco, Vinícius e o Rodrigo para administrar toda aquela situação. Claro, a gente não conseguia administrar todos os aspectos da loucura, da psicopatia de cada um dos personagens. Por quê? Eu nunca tinha atuado para cinema, nem para comercial, nunca tinha feito absolutamente nada na frente de uma câmera. E de repente eu tive que encarnar um personagem e nós não tínhamos outras pessoas, outros profissionais nos apoiando, nós não tínhamos diretor de elenco, por exemplo. E eu acabava fazendo a parte de produção e também tendo que fazer a interpretação do personagem principal. Então foi um desafio, e era um desafio mergulhar no personagem, um desafio trazer aquilo que o personagem, trazer aquilo que seria interessante para a câmera captar, porque o olho da câmera é muito diferente do olho do espectador no muito teatro. Sensível, né? E eu posso falar um pouquinho por mim também, porque eu tive uma experiência que foi a questão de dirigir o filme e atuar no filme. E como é que eu faço isso? Tudo bem, uma coisa é você ver a cena num todo quando você está atrás dela, atrás da câmera, olhando e vendo quem é que está do outro lado lá. A outra coisa é você estar do lado de cá, a câmera, as luzes, tudo voltado para você e você fala, tá, como é que eu me posiciono? Então tinha que ter esse olhar de fora. E a gente se revezava, de fato. Quando eu estava atuando, o Vinícius dirigia a cena, então isso acabava sendo bem bacana. Mas ainda assim era uma preocupação dobrada, porque às vezes você não está contente com o seu trabalho de ator e ao mesmo tempo você está muito preocupado com o filme, ou vice-versa, você acha que o que você fez está legal, mas a cena ainda não está rolando, então você se cobra muito. Tanto que eu não repeti esse processo até hoje, de me dirigir num filme, eu não fiz mais isso, né? Foi 1 ano de processo, tá, no total. E foi o que ensinou a gente a trabalhar com vídeo. Eram momentos de muita diversão também. Foi onde a gente entendeu a questão da linguagem, do cinema. Não tem aquela coisa de filme novelístico. E de certa forma esse filme ele movimentou muita coisa, ele trouxe todos os parceiros pra gente. Os contatos, outras pessoas que nós viemos a conhecer, acabou gerando relacionamentos que nos trouxeram outras coisas. Esse filme foi quase um Facebook, né? Exatamente. Foi uma grande rede de contato para todo mundo. E eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando junto hoje. Às vezes a gente nem sabe, isso pode ser lá em Americana, aqui em São Paulo. Mas as relações se estabeleceram por conta desse filme, porque a gente pegou muita gente bacana, muita gente boa. Tivemos uma receptividade que pra gente até surpreendeu alguns críticos de cinema. E o roteiro, ele meio que foi acompanhando a história. Eles reconheciam, eles apontavam que havia deficiências, mas eles
nos elogiavam por outro lado e nos incentivaram. Mas a gente chegou num lugar que a gente não podia parar de fazer isso. Às vezes eu acordava com a solução da cena, porque eu não sabia como é que tinha que ser a gravação naquele dia. Digamos que nós demos o primeiro passo ali para o que viria a seguir, para uma série de possibilidades. Eu só tenho a agradecer por esse processo que para mim foi muito bom, de um crescimento profissional e pessoal absurdo. Agradecer o trabalho de todo mundo. A gente sabe que foi um momento crucial, pelo menos na minha vida, de decisão, profissionalmente falando. Hoje eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, estabeleci muitas coisas a partir daquele momento. E uma lembrança muito boa para mim é a cena que eu participei, como Zé do Prego, em que ele mata a sua namorada com uma martelada na cabeça. E foi dali que surgiu o meu relacionamento com a Luana. E a grande questão é que a gente se sentiu em débito com todas aquelas pessoas em relação ao... Tá, e aí? E o filme? Mas como a gente já falou... Desde 2011 as pessoas têm perguntado, logo depois das gravações. Não é por não querer colocar o filme para as pessoas. Na verdade, como eu falei, a gente entendeu o filme depois que ele estava pronto. E aí a gente parou para se questionar e falar assim, peraí, ele está com uma série de problemas. Nós pensamos, discutimos, apesar da boa receptividade, pessoas da área mesmo, pessoas da área cultural, nos informaram que seria muito difícil, né, colocar o filme num circuito comercial ou mesmo enviar para grandes festivais. O filme não teria vida útil, ele não teria distribuição, ele não teria como ter um circuito, seja via festival ou qualquer outro... Por conta das deficiências técnicas, infelizmente o filme tem, não dá para fugir disso, é fato. Para todo mundo que participou do processo, aí eu estou falando pro elenco, pro pessoal de Americana, daqui de São Paulo, as pessoas que têm cobrado da gente porque querem ver o trabalho feito, ouviram e acharam que o filme estava legal e... Ué, cadê a minha cena que eu fiz, que foi bacana, eu quero ver, eu quero mostrar pro meu pai, pra minha mãe. Então a gente, na verdade, está fazendo esse vídeo para agradecer você que participou do filme e dizer que hoje a gente está disponibilizando sim o vídeo para download, para quem quiser. Foi um ganho muito grande pra gente, sem dúvida. A gente aprendeu muito, a gente bateu muita cabeça e o filme tem coisas fantásticas que merecem ser vistas. Inclusive, agora você sabendo dessa história toda e do grau de dificuldade que a gente teve. Você vai ver o filme com outros olhos também. E é legal a gente ter ciência disso, de que esse universo, essa coisa do cinema no Brasil, ele é possível, sabe? Mesmo que filme independente, de guerrilha, com luz ou sem luz, com câmera boa ou não. A questão é o cinema carente de boas ideias. E se você tem uma boa ideia, por que não contá-la? Então, assim, a gente acredita nisso. E é por isso que a gente vem fazendo até hoje. E é isso que eu tinha a dizer para vocês. Ou seja, se tem um sonho, pensa, é possível realizar, então vai em frente e realiza. Se tem uma câmera, por que não fazer um filme?